federal desconsidera a possibilidade de transferir o evento de Belém para outra cidade. Segundo o embaixador André Corrêa do Lago, que preside a COP30, não há um plano B. A declaração veio após reunião emergencial no Escritório Climático das Nações Unidas, onde representantes de diversos países, principalmente em desenvolvimento, alertaram sobre os preços exorbitantes de hospedagens e as limitações da infraestrutura da capital paraense. Assunto para a nossa editoria de meio ambiente. Nós recebemos às terças Silvio Cacciabava, sociólogo e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Boa tarde, Silvio. Conta pra gente sobre essa polêmica em relação à COP30. Boa tarde. Peraí, deixa eu voltar o Silvio. Voltou agora a imagem do Silvio. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem também. A COP30 está trazendo várias questões, né? E uma delas é o limite da voracidade das pessoas que estão locando quartos para que possam ser abrigados, né, os participantes. Quer dizer, eu acho que a gente tem, na fala do ministro Haddad agora, que ocorreu, um exemplo de uma experiência que não tem custo, que não tá presa à lógica do mercado, e sim à defesa do interesse público. Eu, da minha parte, acho que seria possível estabelecer uma banda de variação dos preços de locação nesse momento, né, para que haja possibilidade de países africanos, de países que não têm esses recursos, de representações da sociedade civil também, possam participar. Hoje em dia parece uma questão assim que é intocável. A lógica do mercado tem que presidir tudo, né? E essa lógica do mercado está jogando esses preços das locações em Belém para a estratosfera, impedindo a realização plena de um encontro que vai discutir o futuro do planeta em termos de meio ambiente, né? Então, eu penso que a gente deve acatar a Constituição dizendo que prevalece o interesse público sobre o interesse privado, né? E sem deixar de haver uma lucratividade maior nesse período, os hotéis, o Airbnb, as casas que estão locando, deveriam ter uma banda estabelecida pelo governo, né, de variação de preços de locação para tornar possível isso. Belém já é uma cidade que é muito precarizada em termos de infraestrutura, né? Nós ficamos muito impressionados com o índice de saneamento, com a saúde pública, que foi abandonada pelos governantes. Quer dizer, quando você vê por exemplo, um governador como Helder Barbalho chegando e elogiando a COP, ele deveria ter trabalhado a questão de Belém há muitos anos atrás, no sentido de que a infraestrutura da cidade, a mobilidade da cidade, o saneamento, pudesse ser decente. Não é, né? Então, os investimentos de última hora estão fazendo com que se implantem, imagina só, árvores artificiais para decorar as avenidas que deveriam ter árvores reais, na Amazônia, né? Então, é realmente uma coisa, eu diria, absurda, né? Mas também tem um negócio que eu queria colocar aqui para vocês, que é o seguinte: o Cerrado está fora da COP30. E isso é muito importante, né? Nós não estamos percebendo uma pauta para tratar a questão do Cerrado na COP30. E o Cerrado é o bioma mais estratégico do Brasil e um dos mais antigos e biodiversos do planeta, né? Pra você ter uma ideia, o Cerrado é a caixa d'água da América do Sul. Ela alimenta a Amazônia, o Centro-Oeste e outras regiões com suas nascentes, seus rios, seus aquíferos, os ciclos hidrológicos que promovem as nuvens e as chuvas. É o berço das principais bacias hidrográficas da América do Sul. Sustenta o regime de chuvas da Amazônia, do Pantanal, do Sudeste, do Centro-Oeste brasileiro. Enfim, é o coração hídrico do continente. E o que está acontecendo com esse cerrado? Que deveria ter a mesma importância. Eu não estou desmerecendo a questão que temos que preservar a Amazônia, mas temos que alargar o horizonte dessas preocupações. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
durante um ano, de agosto de 2022 a julho de 2023, através dos seus satélites, monitorou um desmatamento do Cerrado de 7.882 quilômetros quadrados. Imagina. E em 2024 os índices continuam alarmantes, né? Principalmente naquela região da expansão da soja, da pecuária, que é o tal do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Que é uma região tradicionalmente ocupada por comunidades indígenas, por quilombolas, por quebradeiras de coco, por camponesas. Não é uma região vazia que está sendo ocupada. E quem é que está fazendo essa destruição? Quem é que está fazendo essa expansão da monocultura, da pecuária, da mineração? São grandes empreendimentos, é muito capital, né? Não é a família que está fazendo uma tentativa de fazer um trabalho, né? E para que a gente não deixe de se surpreender, existe uma organização chamada MapBiomas, que faz um MapBiomas Alerta, que está dizendo que 93% do desmatamento do Cerrado em 2024 apresenta indícios de ilegalidade. Então você imagina o seguinte: você tem uma grande corporação, um grande conglomerado de fazendas, por exemplo, né, que vai a um município e estabelece uma relação com o prefeito, ou mesmo com o governador, e produz uma aparente legalidade nos papéis que obtém para poder atuar nessa área. Ocorre que não é assim, quer dizer, há uma ilegalidade flagrante, há um desmatamento, há uma destruição da natureza que não pode continuar. Nós vamos ficar sem água no Brasil, o que é um absurdo, porque o Brasil é um dos que mais tem água no planeta, né? Mas o Cerrado, que é justamente o coração da geração hídrica do nosso país e da América do Sul, está sendo devastado pelo grande negócio, que não se interessa na preservação do bem comum, que está olhando só o seu lucro e está destruindo a natureza, né? Então, eu acho que tem duas questões aí que são importantes. Uma, né, é afirmar, de novo, a prevalência do interesse público, a prevalência do interesse comum e a existência de um Estado capaz de fiscalizar, de regular, de impor suas sanções, de impor limites. Nós estamos falando de limites, né? Não pode fazer o que está sendo feito agora, né? E, de fato, quer dizer, eu acho que seria importante, desde já, introduzir o tema do Cerrado na COP30, para que ele não fique de lado, porque ele é aquele que alimenta a Amazônia, inclusive, né, com o seu sistema hídrico. Perfeito, é isso. Eu não sabia dessa questão sobre o Cerrado realmente de fora desses debates. Faz todo o sentido essa cobrança. Eu quero chamar agora para a gente finalizar o programa Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, que vai ao ar sempre aqui pela TVT. A gente tem o tema, eu tô sem o tema aqui, Silvio. Canta para mim, sabe? Tá aqui, Olha, ó, é já a cidades cultura, brasileiras e seus equipamentos culturais. Pronto. E olha, nós temos uma excelente entrevista com o Juca Ferreira, que é uma grande figura na área da cultura, já foi ministro do governo Dilma, do governo Lula, e ele nos traz uma reflexão muito importante, não só para resgatar a cultura brasileira. Ele não está defendendo se afastar da cultura internacional, mas que nós tenhamos condições de financiar e ampliar a produção da nossa cultura brasileira. No entanto, isso tem problemas, porque nós temos as cidades, em geral, os equipamentos culturais, os teatros, os cinemas, essas coisas todas, né, concentradas na área mais rica das cidades. A periferia não tem nada, né? Então a periferia tem que criar os slams, criar os espaços de poesia, criar os espaços de encontro da juventude, e é nessa tensão
entre o institucional, que é o que a prefeitura dos municípios oferece como equipamentos de cultura, né? E esse brotar da cultura de baixo para cima também, né? Que nós estamos discutindo o desafio das cidades, como trazer e levar a cultura a todos os cidadãos e permitir que essa riqueza se expresse também para além dos seus limites geográficos, né? É muito bom. A entrevista está excelente. Perfeito. Lembrando que em TV aberta você acompanha o programa Le Monde Diplomatique Brasil, mas também pelas redes sociais aqui no youtube.com/redetvt. Silvio, muito obrigada. Beijo grande para você. Até. Beijo, até terça. Até mais. Uma saudação para quem nos assiste. Até. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde, sempre por aqui com a gente às terças. Vamos finalizar voltando à reunião do Conselhão, que acontece nesse momento, Geraldo Alckmin falando,